Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Eu passei um período com umas emoções me atingindo, tiraram um pouco da minha energia do dia a dia para pensar em vídeos. Eu tava um pouco mais introspectiva, avaliando como é que eu tava lidando e descobrindo novos métodos de lidar com essas emoções. E por causa disso eu vou sair um pouquinho dos assuntos minimalistas para voltar para falar um pouquinho mais de autocuidado em geral. Todos os vídeos vão ter a ver um com o outro, eles vão estar meio encadeados, então se você quiser ligar o sininho para você ficar avisado e pegar o fio da meada, vai ser mais legal. Eu queria dar 4 dicas de coisas que me ajudaram bastante a me equilibrar e colocar a cabeça num lugar bacana enquanto eu tava sentindo essas emoções variadas. Então, primeiramente, como tinha muitas emoções, nem sempre eu tava tão disposta a, por exemplo, gravar vídeos, ou trabalhar, ou fazer, ou participar das coisas. Parecia que todo mundo tava exigindo muito mais do que eu tinha energia para. E muitas vezes quando a gente tá abalado com alguma coisa, a gente imagina que gostaria de estar isolado, que gostaria de viajar, gostaria de sair da rotina. E muitas vezes vem uma sensação de culpa, porque é difícil acompanhar o ritmo do mundo de fora quando você tá se sentindo tão fragilizado. E daí você não consegue acompanhar e você fica ou frustrado com as pessoas ou tem medo das pessoas ficarem frustradas com você. O que eu tentei fazer era explicar para as pessoas mais ou menos a minha situação. Eu tentava explicar, dependendo da minha intimidade com a pessoa ou não, o motivo pelo qual eu não estava lá com todo o meu afinco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho algo importante. Imagina se a gente realmente pudesse ficar na cama o tempo inteiro. De vez em quando é bom ter esse desconto. Se a gente realmente pudesse ficar isolado, a nossa cabeça seria insuportável. E tentar aproveitar que o mundo tá te puxando para fora de casa e ver isso como uma maneira não de ficar mais claustrofóbico com a quantidade de coisas que estão sendo pedidas de você e que você tá sentindo, mas pensar que isso pode ser um jeito de você tirar o foco de dentro e passar um pouquinho para fora. Tantas vezes quando a gente tá mal, trabalhar é um remédio, porque você para de se preocupar tanto com seus próprios problemas e pensar tanto na sua tristeza e foca em servir alguém, em resolver algo para outra pessoa, e isso pode ser muito bom pra gente, mesmo que seja num ritmo que normalmente não é o seu. Eu acho isso uma maneira muito boa de encarar, ao invés de ficar sempre pensando que é sempre muito difícil lidar com a nossa cabeça e com o mundo de fora. Pensar que na verdade é uma pausa para os barulhos e focar de uma maneira mais positiva em outra história que pode ser resolvida. E isso te ajuda a construir uma base, um caminho enquanto você ainda está se sentindo fragilizado, porque você percebe que você é útil, você pode praticar coisas mesmo quando você não está tão disposto. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, usar sua energia para outra coisa que não seja para você mesmo alivia um pouco as dores, pelo menos na minha experiência costuma ser assim. A outra coisa que eu tô fazendo que tem sido muito importante é não alimentar os pensamentos negativos. Negativos não é uma boa palavra, na verdade, a gente deve pensar eles como desconfortáveis, porque deixam a gente meio não muito tranquilos, mas ao mesmo tempo eles podem te ajudar. Eles muitas vezes estão apontando para problemas que você tem que resolver. Muitas vezes uma ansiedade ou uma tristeza são sintomas de coisas que você precisa lidar melhor. Pensa neles mais como uma lanterninha apontando uma coisa para você ter que resolver do que esse sentimento super que você não tem controle. Então o que eu tento fazer é não alimentar eles. Tem um ditado que eu gosto muito, só conheço a historinha que é assim: o mestre fala pro discípulo que existem 2 cachorros, um dos pensamentos negativos e um dos pensamentos positivos, e esses 2 cachorros ficam brigando entre si na sua cabeça. E o discípulo pergunta: mas mestre, qual deles ganha? E o mestre responde: aquele que você alimenta. Por mais que os sentimentos sejam muito difíceis de lidar, se você dá força para um tipo de raciocínio ao invés do outro, você está encorajando o seu cérebro a sempre pensar de maneira negativa e de maneira autodestrutiva muitas vezes. E isso não vai te fazer bem a longo prazo. Por mais que você tenha razão de se sentir mal às vezes, tenta não encorajar esse pensamento na sua cabeça para não ficar se envenenando ao longo prazo. É só ok, pensamentos ruins, reconhece, olha para eles, vê o que possivelmente eles estão tentando te indicar,
procure ajuda para lidar com eles, terapia ou algum grupo, do reconhecer, mas não alimentar. E isso me leva para o terceiro ponto que tem me ajudado bastante, que é também não fugir de sentimentos. Tantas vezes eu tô aqui no meu quarto e daí vem esse sentimento e eu me toco de umas coisas e daí tudo que eu quero fazer é começar a chorar e daí eu pego meu celular e penso, vou ver um vídeo no YouTube e daí eu tento me distrair com esse vídeo e daí eu falo, do que vai me adiantar me distrair? O sentimento vai continuar ali me perseguindo e eu evitar de sentir ele só vai fazer com que ele fique maior e mais difícil de lidar amanhã. Então muitas vezes eu pego meu celular, clico num vídeo e falo, não, e daí eu pauso o vídeo, boto de lado e falo, ok, queremos chorar. E daí chora, ou se sente meio mal, e daí eu tento usar um exercício de respiração para me acalmar, ou às vezes peço ajuda para alguém, dependendo do quão elevado estão os meus ânimos, e com isso eu tô tentando não deixar esses medos crescerem em mim. E por último, a última dica que eu tenho é, muitas vezes, e isso é um tanto pessoal, eu não sei o quanto vocês vão se identificar, muitas vezes vem esses sonhos, essas imagens de que, nossa, eu sou atriz, então, por exemplo, às vezes eu penso, nossa, se eu pegasse esse papel, isso ia acontecer, ia ser incrível e eu ia sair desses problemas que eu tô enfrentando agora. E parece maravilhoso, e eu gosto muito de sonhar e criar metas para o meu futuro e coisas que eu tô me empenhando para que aconteçam, mas eu tento me colocar numa posição de, apesar de eu sonhar e criar várias metas que vão ser interessantes para mim, nada vai garantir um futuro melhor se eu não cuidar de mim agora, se eu não aprender a lidar com as emoções desconfortáveis, se eu não tentar melhorar alguns relacionamentos que eu tenho hoje, comigo mesma ou com os outros, não vai adiantar eu realizar os sonhos. Se eu tenho alguma ansiedade com outras pessoas, eu sou péssima. Eu acho muito difícil dizer não para os outros, eu me sinto responsável pela felicidade deles. E isso me exige muito. Se eu não aprender a lidar com isso, com as relações que eu tenho agora, ativas no momento presente, eu vou carregar isso para o espaço que eu for. E eu vou deixar com que isso contamine e dificulte a minha vida por muito mais tempo. Então eu acho muito gostoso ter sonhos e metas, e eu me imagino em várias situações no futuro, mas eu tento pensar que tudo bem, mas eles estão eu tenho que apenas sonhar e planejar, mas eu tenho que estar mais consciente do momento presente e no que eu realmente posso fazer por mim no momento presente, porque é tudo que a gente tem. E não vai me adiantar nada realizar todos os meus sonhos se eu continuar não sabendo lidar comigo mesma. Acho que é o Jim Carrey que disse numa entrevista que ele gostaria que todo mundo fosse milionário e famoso um dia para descobrir que não é essa a solução. Sonhe, crie o que for e planeje o que for, crie suas metas, porque realizar elas vão ser muito boas. Mas a gente tem que aprender a lidar com a gente nessa situação um pouco desconfortável, às vezes um pouco mais feliz, que a gente tem agora. É isso. Muito obrigada por terem assistido. Eu gostei bastante de ter pensado no vídeo de hoje, porque com certeza esses 4 princípios têm me ajudado bastante nos últimos meses, e eu espero que te ajudem também. Se você tem algum amigo ou amiga que está passando por uma situação parecida, compartilha com eles, e se você gostou, fica por aqui. Até mais, muito obrigada por terem assistido. Beijos. Tchau!